Amém. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Estão cansados? Não? Que bom então, que bom. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para poder. Só virar para cima. Aí. Produção. Isso. Aí, obrigado. Agora sim. Bom, queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência missionária e também um pouco da palavra de Deus. Quando o Léo e a Rebeca me convidaram, eu aceitei com muita alegria vir aqui. Deus vai honrar a fé deles em ter me convidado. Corajosos. E eu estou muito feliz em ver que jovens estão dispostos a cumprir o chamado do Senhor, a cumprir o ID de Deus. Jovens que estão dispostos a viver uma nova vida, a ser um agente transformador na sua cidade, na sociedade, em outro lugar, por que não também? Amém? Meu nome é William, eu tenho 28 anos, e com 18 anos eu fui para o CTMQ. Cadê o Lucas? Está aqui o Lucas, vem cá, Lucas. No ano de 2007 eu estudei no CTMQ, e no ano de 2008 eu voltei para fazer o segundo curso, e o Lucas tinha 4 anos, lá ele estava lá, né, Lucas? Lembra de mim lá? Lembra, né? O Lucas tinha 4 anos, e depois que eu vi ele eu me assustei com o tamanho dele agora. A cara continua a mesma, mas é um rapaz muito abençoado, eu amo muito ele, a família dele. E, irmãos, com 20 anos, eu fui lá para o Equador, recebi um convite para ser missionário lá naquele lugar. E quando eu saí do CTM, em novembro, dezembro de 2008, eu tinha recebido um convite no final deste ano, de 2008, para ir lá no Equador, ajudar na implantação da primeira igreja quadrangular na cidade de Manta. E quando eu recebi o convite, primeiramente eu me alegrei, com esse privilégio de poder estar lá, porque eu sempre tive aquele sonho de ser um missionário, de sair do meu país, de pregar o evangelho em outra língua. Eu sempre tive esse sonho, sempre foi o meu desejo, até porque foi por isso que eu fui para o CTMQ. E recebi um convite do meu professor, de um professor equatoriano. Só que quando eu cheguei na minha casa, eu voltei para os braços da minha mãe, do meu pai, voltei para aquele conforto do lar, e aquele convite, aquele entusiasmo, aquela paixão começou a se esfriar. Só que o pastor, ele continuava me convidando: William, vem para cá para nos ajudar, o teu quarto está pronto, nós estamos te esperando, aqui nós vamos te amparar e tal. E eu comecei a fugir do chamado de Deus, comecei a fugir daquilo que Deus tinha para mim, e um mês se passou, 2 meses se passaram, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até que um dia alguém... eu vou ser bem sincero com vocês, jovens, eu não sou muito desses de profecia, revelação. Eu sou mais centrado, em relação a essas coisas. Mas um rapaz, um jovem, ele chegou até mim, sem saber que eu estava naquele dilema de sair para o campo missionário ou não sair para o campo missionário, até porque eu tinha uma namorada aqui no Brasil, e era uma das coisas que também estava me prendendo para ir para o campo missionário, cuidado com as namoradas, com os namorados. Cuidado, fala a Deus. Um dos motivos principais desse meu dilema era aquela menina. Às vezes, irmãos, nós pensamos que aquele rapaz ou que aquela menina é de Deus para as nossas vidas, mas às vezes não é de Deus, não. Deus, ele não interfere em nossas escolhas. Você sabe disso, não sabe? Deus não interfere em nossas escolhas em relação ao nosso cônjuge, ou a nossa namorada, ou o nosso namorado.
mas Deus ele nos orienta. De que maneira ele nos orienta? Através da sua palavra, através dos conselhos dos mais velhos, através dos conselhos dos nossos pais, né? Você ouve os conselhos dos seus pais? Amém? Eu aprendi a ouvir os conselhos dos meus pais, porque está lá em Provérbios, que nós temos que ouvir os conselhos deles, né? Nós temos que honrá-los. E esse rapaz, ele se aproximou, ele chegou até mim, e ele disse assim, você vai lá para o Equador, ou você prefere que o peixe te jogue lá? Aí eu parei naquele momento, né? Pensei, como que ele sabe que eu estou nesse dilema? Então, depois daquele dia, eu tomei a decisão de ir, e eu fui para o Equador. Cheguei lá no Equador, assim como o pastor estava ensinando minutos antes, e eu digo a mesma coisa que ele falou. A cidade de Manta é feia, é horrível, é perigosa. Irmãos, e eu cheguei lá naquela cidade, não falava muito bem o espanhol ainda, eu tinha feito o curso, mas eu ainda tinha dificuldade com o idioma. Cheguei naquela cidade, a minha namorada aqui, deixei ela aqui, não tinha terminado com ela ainda. Cheguei lá na cidade de Manta, na primeira semana, tudo é novidade. Quando nós vamos para um país diferente, nos primeiros dias, na primeira semana, tudo é novidade, tudo é legal, tudo é novo, mas chegou a segunda semana, a terceira semana eu já queria voltar embora, por causa da namorada. Eu comecei a enfrentar o dilema lá no próprio campo missionário. E esse dilema, irmãos, ele só terminou quando eu dei o fim. Quando eu terminei completamente, aí Deus começou a trabalhar na minha vida, lá naquele lugar. Eu tinha apenas 20 anos, eu era jovem. Cheguei lá no Equador, o equatoriano é um povo que precisa muito de amor, do nosso amor. É um povo que tem autoestima muito baixa. Tudo o que vem de outro país é melhor do que eles. O médico que é de outro país é melhor do que o médico equatoriano, para eles, né? O jogador de futebol que é de outro país é melhor do que o jogador equatoriano. Qualquer outro indivíduo que seja de outro país é melhor do que o equatoriano. Até mesmo as coisas, os objetos que é de outro país, para eles, é melhor do que o deles. Eles têm essa autoestima muito baixa devido à escravidão e à opressão que os espanhóis trouxeram naquele país há muitos anos atrás. Os espanhóis rebaixaram eles completamente, colocaram eles no chão, e eles sofrem com isso até hoje. Você pode ir no aeroporto, lá no aeroporto mesmo do Equador, você vai ver os europeus, os norte-americanos, até mesmo os brasileiros, na fila do check-in ali, ou na fila para entrar na migração. Pessoas de outros países são, né, você pode ver que eles estão na fila retos, com a cabeça levantada, e o equatoriano sempre, né, inferior aos demais. Então, irmãos, é um povo que precisa muito da nossa oração, do nosso amor e do nosso carinho. É um povo que precisa muito dessa luz que nós podemos levar. É um povo que precisa muito do amor de Jesus, para que a autoestima deles possa ser levantada, possa ser alçada. Irmãos, na Bíblia, existem dois tipos de missões. Existe a missão do Antigo Testamento e existe a missão do Novo Testamento. A missão do Antigo Testamento é chamada de missão centrípeta. Você sabe o que é algo centrípeto? Centrípeto é algo que vem de fora para dentro. De fora para dentro. O que acontecia? Como era a missão do Antigo Testamento? O povo de Judá, o povo de Israel, eles construíam um templo, o tabernáculo, e ali se manifestava a glória de Deus,
ali estava o sacerdote, ali estavam os levitas, ali estava a remissão de pecados. E o que acontecia? Pessoas de outras nações, de outros povos, vinham até Israel, vinham até Judá, para ser sacrificado e receber o perdão dos seus pecados, para ver um pouquinho da glória de Deus. Por isso a missão do Novo Testamento é chamada de missão centrípeta, porque vinham de fora para dentro. Tanto é que quando Salomão construiu o templo, a oração dele foi para que todos os povos da terra viessem até ali conhecer o que Deus estava fazendo ali naquele lugar. E de fato as pessoas vinham e conheciam e viam a glória de Deus. Quando Jesus veio à terra, Jesus deu início a um novo pacto, a um novo testamento, a uma nova aliança. E essa nova aliança trouxe também uma missão diferente. Não mais a missão centrípeta, não mais a missão do Antigo Testamento, mas Jesus, ele trouxe uma nova missão, que é chamada de missão centrífuga. Você sabe o que é centrífuga, né? Agora você sabe. Centrífuga é o que é de dentro para fora. Agora já não era mais as nações da terra que vinham até Israel para conhecer a Deus. Agora era Jerusalém que ia até Samaria, toda Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus começou essa nova missão. Jesus começou o que nós somos hoje, irmãos. Eclésia. Eclésia. Guarde bem essa palavra, eclésia. A Bíblia, irmãos, no Novo Testamento, ela está escrita em grego. E quando a Bíblia se refere à igreja, no Novo Testamento, ela se refere à eclésia. E eclésia, traduzindo para o nosso idioma português, significa chamados para fora. Então, o que nós somos? Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para ser luz lá no mundo, lá na sua cidade, como foi falado tanto ali, né, minutos antes. Irmãos, todos nós somos igreja. Você é igreja? Você é igreja? Então você é chamado para fora. Não existe isso que, eu tenho um chamado missionário, eu não tenho um chamado missionário, eu tenho um chamado para música. Não, irmãos. Missões é um chamado que você recebe quando você aceita Cristo no seu coração. Ali você recebe esse chamado para ser luz. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo, ele veio. Até então o Espírito Santo não estava aqui na terra. O Espírito Santo estava lá com o Pai. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. E o que eles fizeram quando receberam o Espírito Santo? Quando eles foram batizados com o Espírito Santo? Eles foram chamados para fora. Eles saíram. Eles começaram a anunciar. Começaram a falar em novas línguas, glossas, novos idiomas. E eles começaram a sair e falar de idiomas diferentes. E as pessoas olhavam e falavam: esses não são aqueles galileus, pescadores? Como que eles estão falando outros idiomas se mal sabem falar o deles, né? A Bíblia não fala isso, mas podemos imaginar que eles estavam se referindo mais ou menos a isso. Esses pobres coitados estão falando outros idiomas. E ali pessoas de outras nações ouviram e regressaram ao seu país. E levaram aquele evangelho que os discípulos pregaram ali, utilizando a glossa, a nova língua. E muitos dos historiadores dizem que a igreja de Roma, ao qual Paulo escreveu a carta aos romanos, saiu desses crentes que estavam lá na festa dos Pentecostes.
E eles regressaram a Roma, cristãos judeus, regressaram a Roma e ali implantaram a nova igreja. Irmãos, eu quero que você abra neste momento, né, no versículo, no capítulo tema deste acampamento, Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos que se encontram na casa. Para quem Jesus estava falando isso? Para quem Jesus estava falando? Para os seus discípulos. Enquanto Jesus estava com os seus discípulos, Jesus preparava eles para o porvir. Jesus preparava os discípulos para aquela nova aliança, para aquela nova igreja que eles iriam começar. Então ele já estava deixando claro que eles tinham que ser luz lá fora, não lá dentro do tabernáculo, não lá dentro do templo, aonde os fariseus queriam ser luzes. Ele deixou claro que eles tinham que ser luz lá no mundo, entre as pessoas. Os fariseus, eles queriam ser luz dentro do templo, mas os discípulos, eles queriam ser luz no mundo. Eles tinham que ser luz no mundo. Você é discípulo de Jesus, não é? Amém? Você é eclésia. Amém? Você é luz no mundo. Amém? Então, irmãos, ele deixou claro aos seus discípulos que nenhuma luz é acesa para ficar debaixo de uma mesa, mas a luz é acesa para ficar em cima da mesa, em cima do velador, à vista de todos, à vista do mundo. Como o mundo está te vendo, irmão? De que maneira o mundo está te olhando? De que maneira o mundo está olhando para a gente? Ou será que você ainda está escondido debaixo da mesa, dentro da igreja? Ou você já está no mundo? Não no mundo, né? No mundo, mas sendo luz no mundo. Então, irmãos, eu quero dar alguns exemplos aqui de como nós podemos ser luz no mundo. Como você pode ser luz no mundo. E existem algumas maneiras de ser luz no mundo. Uma das maneiras é a eclésia, a igreja de Cristo, aqueles que são chamados para fora, devem dar frutos. Quais são os seus frutos? Quais são os nossos frutos? Livro de João, capítulo 15, diz assim: Jesus também falando com seus discípulos, ele diz assim: Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós o podeis dar, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como que nós podemos dar fruto no mundo, irmãos? De que maneira nós podemos ser luz lá no mundo? Estando na videira, estando em Jesus. É impossível nós dar frutos sem estar com Jesus, sem estar nele. Quando eu fui para o Equador, lá naquela nação, nós demos início naquela obra missionária lá na cidade de Manta. E nós começamos a formar uma igreja naquele lugar. E nós começamos a fazer cultos em nossa casa mesmo, convidando pessoas para vir assistir
né, os estudos bíblicos. E dali a igreja foi crescendo, crescendo, até que nós alugamos um salão no centro da cidade para comportar mais números de pessoas. E ficamos ali por anos, batalhando, lutando, discipulando, ganhando vidas. E, irmãos, hoje eu posso olhar o Facebook, que é uma ferramenta, né, muito preciosa para nós. Eu posso olhar para o Facebook e eu vejo irmãos lá da cidade de Manta fazendo a obra de Deus. Terreno comprado, igreja construída, dezenas e dezenas de pessoas batizadas. Esses são os frutos. Esses são os frutos, irmãos, de uma pessoa que está junto à videira, que está junto a Ele, que está junto a Jesus. Irmãos, e nós, né, como todo bom quadrangular, queríamos começar a segunda igreja na cidade de Manta. Só que Deus, ele tinha um plano e nós tínhamos outros planos. Muitas vezes os planos de Deus não são os nossos. E nós tentamos e não conseguimos, quando Deus, ele compartilhou conosco que era para nós fazer um trabalho com as crianças, num bairro extremamente pobre, perigoso, muito necessitado. Irmãos, e nós ali conseguimos algumas cadeiras e colocamos na rua mesmo. Manta é uma cidade desértica, faz um calor terrível, muita poeira, muita terra, muita areia. E eu lembro, irmãos, que nós colocávamos as cadeiras assim, né, ali num certo local daquele bairro e convidávamos as crianças para ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós estávamos ali trabalhando com as crianças, discipulando elas, irmãos, como Manta é uma cidade desértica, uma cidade seca, árida, muitas vezes vem aquelas tempestades de poeira. E eu lembro, irmãos, que as crianças com aquelas folhinhas desenhando, pintando, e eu vinha vindo, né, do meu lado esquerdo, aquela tempestade de poeira, né, eu pensava comigo, e agora? Essa poeira vai nos engolir aqui. E eu via literalmente, irmão, a poeira vindo, e de repente, quando a poeira chegava até perto de nós, a poeira, ela dava uma volta por trás das crianças, e depois seguia o seu rumo. Olha o cuidado que Deus tinha com nós, irmãos, lá naquele lugar. O cuidado que Deus tinha com aquelas crianças. E aquelas crianças foram crescendo na graça de Deus, no discipulado, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, se firmando em Deus. São os frutos, irmãos. Os frutos que Deus nos deixou. Os frutos. Estando na videira. Segundo, como que nós podemos ser luz no mundo? Amando as pessoas, amando a elas. Olha o que Jesus disse no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Como que Jesus nos ensina a amar? De que maneira, irmãos, nós temos que amar? Da mesma maneira que Jesus nos amou. Da mesma maneira que Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar pelas pessoas. Você sabia disso? O mesmo amor que Jesus nos amou, nós devemos exercitar este amor para amar aquelas pessoas que estão lá fora. Quando nós lemos João capítulo 14, e nós vemos Jesus falando assim, em meu nome farão as mesmas obras que fiz.
que eu faço, e ainda farão maiores ainda. Na mesma hora nós pensamos, uau, eu vou ressuscitar mortos, eu vou curar os enfermos, eu vou expulsar os demônios, eu vou fazer sinais, milagres e maravilhas. Mas nós esquecemos que a maior obra de Jesus foi morrer. Nós nos esquecemos que a maior obra de Jesus foi se entregar. Se entregar como os missionários moravianos. Quem conhece a história dos missionários moravianos aqui? Alguém conhece? Conhece, Rebeca? Aprenderam no ID? Quem aprendeu no ID a história dos moravianos? Levante a mão. Algumas pessoas. Irmãos, os moravianos eram um grupo de morávios, né? Óbvio. E eles estavam, né, numa certa região lá da Europa, na República Tcheca. E lá naquele lugar, ele foi dominado por um certo padre, e ele estava oprimindo aquelas pessoas. Aí a opressão foi tão grande que eles foram obrigados a saírem de lá e irem para a Alemanha. E lá na Alemanha, eles chegaram lá e eles ficaram sob o cuidado de um pastor. E eles começaram a trabalhar em células. Eles começaram a trabalhar em pequenos grupos. E eles começaram a orar fervorosamente. E a oração deles foi tão fervorosa que eles oravam 24 horas por dia, em turnos, né? Em turnos de 1 hora, eles oravam 24 horas por dia. E esse turno de oração durou por 100 anos. Por 100 anos. E naquele momento, né, naquele lapso de tempo em que eles oravam, em que eles se reuniam, Deus compartilhou com eles para que eles saíssem para pregar o evangelho em outros lugares. E muitos daqueles moravianos saíram daquele lugar e foram pregar o evangelho em outros povos, em outros lugares, e eles foram os primeiros missionários após a reforma. Depois da reforma protestante, eles foram os pioneiros na obra missionária. E nós temos que tomar isso como exemplo do que eles fizeram. E entre esses moravianos existiam 2 irmãos. E Deus compartilhou com esses 2 irmãos moravianos para ir até uma ilha lá na Índia, onde existia cerca de 2 a 3 mil escravos. Lá naquela ilha, era uma ilha só de escravos. E eles entraram em contato com o dono daquela ilha, pedindo permissão para entrar lá, para ensinar a palavra de Deus para aqueles escravos que estavam lá naquela ilha. E a resposta do chefe, do dono da ilha, foi imediata: que nenhuma pessoa entraria naquela ilha para falar coisas vãs que não sejam verdades. O dono daquela ilha era um ateu. E o que aqueles 2 irmãos fizeram? Desistiram? Pararam? Desanimaram? Não, eles encontraram uma solução. Já que nós não podemos ir lá ensinar a palavra de Deus, então nós vamos nos vender como escravos lá para aquela ilha, para nunca mais voltar. Irmãos, eles se venderam como escravos lá para aquela ilha, com a consciência de que eles nunca mais iriam voltar a ver as suas famílias, que eles nunca mais iriam voltar às suas casas. E com o dinheiro da compra, eles pagaram a passagem de navio. Irmãos, e quando eles estavam ali, em cima, já embarcados no navio, no porto para zarpar, toda a igreja e a sua família estavam ali, chorando, pranteando, pela ida daqueles 2 rapazes, sabendo que eles nunca mais iriam voltar. E quando o navio ele se afastou, aqueles 2 missionários, eles soltaram um grito. E esse grito ecoa nas nossas igrejas e nas nossas músicas até hoje. Eles gritaram: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento através de nossas vidas. E lá foram eles,
se entregaram. Se entregaram. Quando Deus ele nos chama, irmãos, Ele nos chama para morrer. Quando Deus ele nos chama para morrer. Jesus, quando falou, né, ele disse, se alguém quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue. No meu caso, a namorada, né? Não sei no seu caso o que será. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Muitas vezes, irmãos, o convite de Jesus não é tão confortável como nós pensamos. O convite dele para nós, às vezes, não é como nós queremos, muitas vezes. Jesus, quando ele estava na cruz, Pedro, vendo que o seu mestre, que o seu discipulador, que o seu Senhor estava sendo morto lá naquela cruz, ele negou a Jesus por 3 vezes e fugiu e voltou para a sua vida antiga, frustrado, porque lá naquela cruz Pedro não estava vendo só Jesus, lá naquela cruz Pedro estava vendo também o seu futuro lá. E agora? Jesus já não está comigo, o que eu vou fazer? Uma certa vez levaram um menino lunático para os discípulos expulsarem os demônios, e os discípulos não puderam expulsar os demônios. Tiveram que chamar a Jesus, e Jesus chegou, até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Traz o menino aqui. Foi lá e expulsou o menino. Uma certa vez, expulsou o demônio do menino, né? Expulsou o menino, expulsou o demônio do menino. Certa vez eles estavam no barco, e houve uma tempestade muito grande, e os discípulos ficaram com medo, e tiveram que ir lá e chamar Jesus. Enquanto eles estavam com Jesus, eles estavam tranquilos. Eles tinham segurança. Eles tinham que pagar os impostos. E o que Jesus fazia? Quem sabe aqui? Quem lê a Bíblia? Mandaram eles pescar, tiraram a moeda da boca do peixe. Mas e agora? Jesus estava na cruz. Agora Pedro tinha que pagar os impostos, ele tinha que trabalhar. Agora Pedro já estava inseguro, com medo. Aí quando Jesus ressuscitou, Jesus vendo tudo que Pedro fez, Jesus viu Pedro negar, Jesus podia ter dito, ele não presta para ser meu discípulo. Ele podia ter dito, né? Ele não é capaz de me seguir, ele me negou, não. Mas o que Jesus fez depois que ressuscitou? O que ele fez? Foi lá atrás de Pedro. De novo. Deus sempre nos dá uma segunda chance, irmãos. Deus sempre te dá uma terceira chance. Deus sempre te dá uma quarta chance. Deus sempre te dá uma quinta chance. E Ele vai continuar te dando chance, irmãos. Tá bom? Quero que você saiba disso e fique tranquilo. E Jesus foi lá. Está lá em João capítulo 21. Eu não vou ler. Mas está lá. Então, um dos melhores capítulos de João é o capítulo 21, sem dúvida. E os discípulos, eles estavam pescando. E eles trabalharam durante toda a noite e não puderam pescar nada. Nada, absolutamente nada. De repente, eles tinham trabalhado toda a madrugada, toda a noite, eles estavam cansados, eles estavam com fome, decepcionados, desanimados por causa da cruz, porque não tinha peixe, a vida deles estava um desastre. De repente chega Jesus. Chega Jesus. E Jesus pergunta para ele: ei, vocês conseguiram pescar alguma coisa? E eles falaram: não.
nós não apanhamos nada. Eles não sabiam que era Jesus que estava ali ainda. Aí de repente Jesus fala assim, ó, lançai a rede ao outro lado do mar. E o que os discípulos fizeram? Bom, vamos fazer. Vamos tentar, é a última chance. Já perdemos toda a noite, se nós perder agora também não vai fazer diferença. E quando eles puxaram a rede, o que aconteceu? Veio uma rede cheia de 153 grandes peixes. E eles, enquanto eles estavam trazendo a rede, um dos discípulos reconheceu que era Jesus. João, ei, é Jesus, é o Senhor que está lá. E Pedro, quando ele viu que era o Senhor, ele deixou as redes ali e foi correndo até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, Jesus já estava ali com carvão, brasas e peixes ali em cima. Jesus já tinha providenciado o peixe. E depois Jesus chama Pedro para um aconselhamento. Jesus chama Pedro a sós. E Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? O que Jesus estava fazendo com Pedro ali? Jesus estava restaurando a vida de Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a humanidade de Pedro. Jesus conhece a tua humanidade. Jesus conhece a nossa humanidade. Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe até onde você pode chegar. Jesus conhecia isso de Pedro. E Jesus, ele não chegou, ô Pedro, eu te vi, tu me negando lá na cruz, eu vi. Você foi um traidor, eu não te falei que tu ia me trair? Não. Jesus não chegou fazendo isso, ele chegou alimentando, né, com a brasa ali e com os peixes. Jesus chegou providenciando, né, eles pescaram e puxaram uma rede cheia de grandes peixes. Jesus nunca cobra, irmãos. Jesus nunca chega cobrando, ele sempre chega de braços abertos. Sempre chega de braços abertos. E outra, quando ele chega, ele nos alimenta. Ele alimentou os discípulos. Eles estavam com fome. E de repente Jesus chama Pedro a sós, porque ele tinha algo para tratar com Pedro. Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas mais do que a todos estes? E Pedro falava assim para Jesus, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Restaurando a vida de Pedro e preparando Pedro para ser luz no mundo. Porque até então Pedro não estava preparado. Mas pela segunda vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que a todos estes? E Pedro, o que ele disse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que a todos estes? E Pedro se entristeceu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por que Jesus perguntou 3 vezes isso para Pedro? Todo mundo pensa isso, mas não é. Irmãos, no nosso idioma, no português, existe uma definição para amor. Amor. Não existe outra definição. Se você vai querer outra definição, você vai usar outras palavras. Mas, no idioma grego, existe 5 formas de você expressar o amor. 5 formas. E quando nós lemos o João capítulo 21, na versão grega, nós vamos saber que Jesus perguntava assim para Pedro, Pedro, tu me ágape? E Pedro olhava para Jesus e dizia assim, sim Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu vou traduzir, né, se alguém não sabe. Jesus perguntava assim, Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me amas mais do que todos estes, mais do que todas as coisas, um amor incondicional ao ponto de morrer por mim?
E Pedro olhava para Jesus e falava assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, tu sabes que eu te quero. Pedro não era capaz de amar a Jesus. Pedro não era capaz de morrer por Jesus. Não era capaz. E Jesus estava ali por isso mesmo. E Jesus perguntou outra vez: Pedro, tu me ágape? E ele falou: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ele não respondia da forma que Jesus queria ouvir. Ele não respondia da forma que ele deveria amar, deveria responder. Até que Jesus, no versículo 18, ele diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, versículo 18 do capítulo 21. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus se referia com isso? Jesus estava preparando a Pedro para a sua morte. Jesus estava preparando a Pedro para o seu martírio. No versículo 19 diz assim: dito isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois, assim de falar, acrescentou: segue-me. É a maneira que Jesus falou: quando eras mais moços, tu mesmo te cingias e ias para onde querias. Quando, porém, fores velho, quando, porém, fores maduro, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Irmãos, nós amadurecemos quando nós sabemos que muitas vezes temos que estar onde não queremos estar. Jesus preparou a Pedro para o seu martírio, e segundo os historiadores, ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. Mas ele precisou passar por esse processo. De repente, Pedro olhou para um outro discípulo e fez o que nós estamos acostumados a fazer. Olha, preste bem atenção, no versículo 20. Então Pedro, olha, Jesus disse: então segue-me. Ou seja, ele já ia sair dali, mas Pedro hesitou. Pedro falou: não, espera. É isso que está no versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou: e quanto a este? Ok, eu vou morrer, eu vou estar em um lugar onde eu não quero estar, mas e este? O teu queridinho ali, aquele que sempre estava do teu lado ali na ceia, o que vai acontecer com ele? Jesus respondeu assim, versículo 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, faça a tua parte. Irmãos, nós temos que aprender a fugir de toda comparação. No reino de Deus não existe comparação. E nós sabemos que Pedro foi o único discípulo que morreu de morte morrida, né? É o que vocês falam aqui? Morte natural, morte de velho, sei lá, como vocês queiram dizer. Pedro precisou passar por um processo para aprender a amar. E antes era aquele Pedro que fugia das circunstâncias, das situações, mas depois disso ele se transformou e ele se tornou em um Pedro que pregava e 5.000 pessoas aceitavam a Jesus. Ele se tornou um Pedro que ele passava e a sua sombra curavam as pessoas. Ele se tornou um Pedro que foi preso, ele se tornou um Pedro que morreu por Jesus. Assim como aqueles moravianos, eles entenderam o que é o ágape. Nós não podemos amar a Deus de uma maneira filéu, nós temos que amar a Deus ágape. E quando nós amamos a Deus, nós amamos as outras pessoas também, assim como Ele ama.
É o segundo ponto, eu estou ainda no segundo ponto. Dessa maneira nós vamos aprender a amar como Ele ama, irmãos, a ponto de nos entregar, a ponto de nos doar completamente pela vida da outra pessoa, do nosso irmão. Lá no Equador, irmãos, nós estávamos, agora por último, nós estávamos na cidade de Otavalo, fica em cima da cordilheira dos Andes, lá no Equador. E também para implantar uma igreja quadrangular lá, implantamos a segunda igreja no norte do país, a segunda igreja quadrangular no norte do país, depois da linha do Equador, né, já passando o hemisfério norte. E nesse último ano eu estive lá, e é um lugar habitado por indígenas, da etnia Quichua, descendentes dos Incas. E eles têm várias crenças, eles creem no sol, na terra, que a terra é o sol é o Deus que abençoa a terra, para frutificar. Eles são muito místicos. E ao redor daquela cidade tem muitas montanhas, e em cima das montanhas, irmãos, há povoados de indígenas, que estão lá distanciados, afastados. E nós começamos a fazer um trabalho lá naquele lugar, e nós subíamos de carro até certo ponto, e tínhamos que deixar o carro ali, e dali em adiante nós tínhamos que subir a pé, e às vezes quase escalando as montanhas, mais de 3.000 metros de altura acima do nível do mar, sem oxigênio, mas nós fazíamos o esforço e subia até lá, e quando nós chegávamos lá, nós víamos aquelas famílias de indígenas sem esperança, sem perspectiva de vida. Nós estávamos comentando ali na nossa rodinha, né, do povo rural e do povo, eu até citei isso, com um complexo de inferioridade. E quando nós chegávamos lá naquelas casas com a palavra de Deus, irmãos, eles nos recebiam com tanto amor, com tanto carinho. Com tanta hospitalidade, que eu me constrangia, irmãos. E nós sentávamos ali com eles, conversávamos, pregava a palavra. O que nos move a fazer isso, irmãos? É nada mais, nada menos que o amor. É o amor ágape, é o amor que Jesus amou. E terceiro, para nós ser luz no mundo, nós temos que ser como Jesus. Se nós amamos como Ele ama, nós somos como Ele é. Se nós amamos como Ele ama, como Ele amou, nós também somos e temos que ser como Ele é. João capítulo 15, versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nos tornaremos discípulos dele, irmãos. E todo discípulo é igual ao seu Senhor. Todo discípulo quer imitar o seu discipulador. Todo discípulo quer falar igual ao seu discipulador. Irmãos, nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos. Quem é que você adora? Se você adora Jesus, você se torna parecido com Ele. É a mesma coisa de eu molhar a minha camisa e abraçar o meu querido irmão ali. O que está molhado na minha camisa vai passar para a camiseta dele. Assim é Jesus quando nós adoramos. Parte dele fica em mim. Quando nós adoramos a Ele, irmãos, parte dele fica em nós. E nos tornamos semelhantes a Ele. Dessa maneira, irmãos, nós vamos ser luz no mundo. Ser igual a Ele, fazer o que Ele fez. Ser como Ele. Que a nossa prioridade seja conhecer qual é a perfeita vontade dEle para a nossa vida. Qual é a vontade dEle para a sua vida? O que Ele quer para a sua vida? O que Ele quer contigo, irmão?
Que a sua prioridade seja conhecer qual é a vontade dEle para a sua vida. Se você o adora, você conhecerá a vontade dEle para a tua vida. Quando temos uma experiência com Cristo, o primeiro que queremos fazer é contar aos demais, não é verdade? Quando acontece alguma coisa boa contigo, o que você quer fazer? Contar para todo mundo o que aconteceu. Não é verdade? Quem foi o primeiro missionário lá entre os samaritanos? Foi a mulher samaritana do poço. O que aconteceu com ela? Ela estava esperando o Cristo, mas quando ela teve um encontro com Cristo, o que ela fez? Ela saiu correndo e anunciou à cidade que Jesus estava ali. Ela teve que contar, ela não se conteve. Quando Jesus curava alguma pessoa, Jesus falava assim: não conte a ninguém que eu te curei, porque Jesus queria fugir dos fariseus. Mas o paralítico, o surdo, o cego, ele não se continha, ele tinha que contar, ele não ficava calado. Que assim sejamos nós, irmãos, que cada experiência que nós termos com Ele, que nós venhamos a contar aos demais aquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que Ele tem sido por nós. Quando nós somos transformados por Ele, nós somos capazes de amar. João, quando estava com Jesus, João ele estava em Samaria e Jesus tinha que dormir, Jesus tinha que pousar, Jesus tinha que ter um lugar para pousar. Mas irmãos, Jesus, ninguém deu pousada para ele. E João falou assim: Senhor, quer que eu peça fogo do céu e que queime todos os samaritanos? E Jesus o repreendeu, não o permitiu. Era o João antes da transformação. E como foi o João depois da transformação? Foi o discípulo que mais escreveu sobre o amor. Como por exemplo, 1 de João capítulo 3,16. O que diz 1 de João capítulo 3,16? Alguém sabe de cor? Não. 1 de João 3,16. João 3,16 fala isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só. João 3,16 fala do amor de Deus para nossas vidas. Mas 1 de João capítulo 3,16 fala o quê? Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a nossa vida pelo nosso irmão. Olha só, João 3,16 fala que Jesus nos amou, que Deus nos amou e deu a sua vida por nós. Não é verdade? Mas 1 de João fala que, então, como Ele deu a sua vida por nós, como diz João 3,16, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo também. 1 de João 3,16. Amém? Nós só vamos ser capazes de fazer isso quando nós realmente o conhecer e atender o seu chamado. Amém? Eu quero orar com você, irmãos. Quero que você feche seus olhos, se coloque de pé. Levante suas mãos ao céu e diga assim: Senhor, eu quero aprender a amar como Tu amou, Jesus, como Tu amastes. Ensina-me a amar como Tu, Senhor. Que a cada dia nós venhamos a ser mais parecido contigo, Jesus. Que possamos ser a eclésia, a igreja que Tu escolhestes para sair e pregar a Tua palavra, Senhor. Mostrar às pessoas aquilo que Tu tens feito por nós. Capacita, Senhor, as nossas vidas. Coloque sobre nossas mãos, ó Deus, o peso da responsabilidade de pregar e anunciar a Tua palavra. Coloque sobre nossas mãos, ó Deus, a responsabilidade, o amor, ó Deus, pelas vidas, pelas almas, pelas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos ser a cada dia mais como Tu. A cada dia mais como Tu, Senhor. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a amar o amor ágape.
Ensina-nos, ó Deus, a amar o amor ágape.